Estamos aqui no nosso terceiro bloco. Passa rápido, né? Neste bloco não será diferente. Nós teremos testemunhos. Neste bloco você vai entender que a sua luz precisa brilhar, que você precisa clamar ao Senhor: salva-me, Senhor. Sabe o que é ter paz em meio às tempestades? É como se sentir dentro da arca no meio dessa pandemia, no meio desse caos. Mas sabe o que nos dá paz em meio às tempestades? O trabalho. Quando você trabalha para Jesus, você não tem tempo para pensar em pandemia. Eu não tenho tempo. Essa semana uma pessoa disse para mim: Cesiane, você está sempre feliz? Eu aprendi a viver com muito e com pouco, a me alegrar no muito e num pouco. E é isso que nós precisamos. Eu não tenho tempo para ficar vendo jornais. Eu não tenho tempo. Eu tenho tanto trabalho a fazer. E este bloco você vai ver que Deus está chamando muitas mulheres para serem discípulas. E este bloco nós teremos o testemunho da Lígia, da Jeane, da Marta, mulheres que receberam e começaram a passar, assim como a Sara. A Sara também passou para o seu esposo, Marcos Paulo, que está chamando pessoas também para o reino de Deus. E é assim que o reino de Deus é constituído, de discípulos fazendo discípulos, pregando, falando do amor de Jesus. Mas nós não podemos começar um bloco sem oração. Então feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, já ouvimos coisas tão tremendas. Tivemos um sermão com a Darleide no primeiro bloco. Tivemos um sermão maravilhoso pela Esther Leal no segundo bloco. E neste bloco, Senhor, inspire quem for falar, que fale em nome do Senhor Jesus. Pai, que a cada testemunho possa nos encher de esperança e que todos possam começar a levantar a mão. Eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer esse trabalho. Que estas lutas não deixem de arrancar dos nossos lábios o eis-me aqui. Envia-me a mim. Em nome de Jesus, nos dê mais gotas, Pai. Nos dê a porção tripla do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você agora vai ter um momento com Deus. Você vai parar. Você vai ler uma meditação. Por isso, você precisa estar no grupo para você acompanhar as mensagens que são mandadas ali, para que você possa acompanhar, ler. E você vai ter um momento agora. Você e Deus. Deus te abençoe. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco
estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Que seja este revolto mar, A ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Grandioso Deus, rico em misericórdia e graça, queremos glorificar o Teu nome e Te agradecer pelo terceiro bloco, Pai, que está começando, e pelos testemunhos da Jeane, da Lídia, da Marta e das suas amigas que estão sendo discipuladas por elas. Pai, nesse momento, nós também Te rogamos e Te pedimos a bênção, Senhor, pela nossa querida missionária Cesiane, que mais uma vez será usada por Ti. Em nome de Jesus, nós desde já Te pedimos e agradecemos. Amém. Certa vez, em um momento em minha vida, que eu passei por uma situação muito difícil, uma amiga me enviou uma mensagem, uma pregação, que falava de Noé, do dilúvio. E a reflexão era: Noé estava dentro da arca, o mundo estava desabando sobre ele, mas ele estava em perfeita paz. Em outra mensagem também que eu ouvi, falava de Pedro. Pedro estava preso, acorrentado, sem roupa, e ele dormia em perfeita paz. Em um outro momento também, em uma angústia que eu passava, eu fui andar na ponte metálica. Enquanto andava na ponte metálica, olhando o mar, eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi a madeira, mas embaixo eu vi o mar. E subiu aquele medo dentro de mim. Aí, imediatamente, eu tirei os olhos. Quando eu tirei os olhos, eu percebi que o medo sumiu totalmente. Quando eu olhei de novo para baixo, o medo veio de novo e eu tirei os olhos. E eu entendi, a partir daquele dia, a lição que Deus queria me ensinar.
que eu não podia olhar para os problemas. Eu tinha que olhar para frente, para cima e para o alto. Não que o problema não passasse, mas que olhando para Jesus, eu poderia andar sobre as águas. E desde então eu tenho andado sobre as águas e tenho aprendido esse hábito. E mesmo agora, nesse meio da pandemia, eu também tive medo, também me apavorei. E todas nós passamos por lutas e momentos difíceis. E ainda veio agora essa crise, trazendo incertezas, pandemias, morte, isolamento e tantas coisas mais. Mas apesar de tudo, Deus nos tem concedido bálsamos através da sua palavra, da sua presença, através da oração. E muitas vezes a tristeza, o desânimo, a solidão, os problemas nos deixam de uma forma que por nós mesmos muitas vezes não conseguimos desfrutar as bênçãos que Jesus nos concede tão graciosamente. Aí é onde entra a mão de um amigo ou uma amiga. O grupo de WhatsApp Amor Escrito com Sangue e depois o grupo Mulheres da Bíblia tem me ajudado muito na caminhada da vida e da vida cristã. E convidei muitas amigas e irmãs do coração para desfrutarem do banquete diário da Palavra de Deus, ministrado pela nossa querida e amada amiga Cesiane Amaral. E nada melhor que tirar nossa mente e coração da terra para o céu, contemplar o amor, a paciência, a bondade e o cuidado de Deus por seus filhos, através das histórias bíblicas e com todas as suas lições, e concluímos que sempre o nosso Deus esteve e está conosco e nos diz: não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oi, Cesiane. Eu preciso te agradecer de você ter me convidado para entrar nos grupos de estudos bíblicos. Está sendo uma bênção na minha vida. E olha, você apareceu num momento que eu estava tão angustiada, que eu estava tão necessitada da palavra de Deus, e você apareceu exatamente nesse momento. E me fez tão bem, que eu não podia deixar as minhas amigas sem participarem dessa maravilha, dessa novidade de vida. E aí eu passei para todos os meus contatos. Eu convidei as minhas amigas para que elas pudessem participar dessa maravilha e que as suas vidas também pudessem ser transformadas como a minha vida está sendo transformada. Foi uma bênção na minha vida. Um marco para mim, sabe? Quando você começou a falar comigo, você falou para mim assim: Marta, as crises são obreiras de Deus. Ai, como isso me ajudou, como isso foi importante para mim. E eu falei, eu tenho que passar para o maior número possível de pessoas para que elas possam participar dessa maravilha. Cesiane, muito obrigada. Deus te abençoe e que cresça muito o seu trabalho para a honra e glória de Deus, que muitas pessoas cheguem aos pés de Jesus através do seu trabalho. Obrigada. Marta, essa parte que eu escutei do áudio, ela é tremenda, sabe, dos estudos bíblicos, e vem me fazendo, me curando, vem me trazendo a cura da alma. Eu sinto que eu estou sendo curada na minha árvore genealógica, porque muito me cobrava por eu não ter tido uma família mesmo, assim, ter convivido com meu pai, com minha mãe junto. Não me lembro, e por eu não ter tido irmãos, né? E assim, pessoas que Deus colocou na minha vida que não era do meu sangue. E hoje, quando eu recebi a foto do meu pai, de um dos meus sobrinhos, que eu tanto corro dele, sabe, eu aceitei sem correr. E senti dentro de mim que eu não fico mais cobrando ou julgando, sabe? Eu aceitei aquela foto do meu pai, aceitei ele como meu sobrinho, porque eu fui criada longe, minha mãe teve eu que não era da família direta deles, então eu sempre cobrava. E eu parei, né, de ficar essa cobrança. Então eu sinto que esses áudios estão me ajudando muito.
principalmente esse que eu guardarei, porque ele falou muito comigo, ele tem muita bênção. Quando eu escuto a irmã cantando em hebraico, é como se eu estivesse me libertando, é como se eu estivesse sendo ungida com óleo sagrado e a minha mente sendo liberta. Ô Marta, eu estou no grupo 2. Eu acho que é o que você está também. Ver com ela, eu não enviei nenhum áudio, porque ela deve receber assim, ó, muitas mensagens, né? Mas às vezes, como provavelmente ela te conhece, ver se tem vaga para entrar no número 2, que eu quero colocar uma amiga minha, que é esposa de um pastor da Assembleia de Deus. Esse pastor, e quero ver se ele participa também. Ele simpatiza muito com os adventistas, ele tem um regime alimentar muito bom, ele guarda o sábado, né? Hoje eu já falei para eles assistirem o culto agora, das 11 horas. E eu quero, me manda o link das vigílias que acontece, né? Para entrar no grupo, e esse do grupo 2, eu acredito que tem vagas, porque eu vi muitas pessoas que saíram. Você tenta descobrir isso aí para mim, minha querida? Um abraço, viu? Fica com Deus. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que eu venho aqui dar o meu testemunho para vocês. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de incerteza, tempos de aflição. Foi nesse momento onde tivemos que ficar isolados em casa que eu passei a refletir sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, principalmente sobre o meu relacionamento com Deus. Então eu percebi que a minha vida estava adoecida também com o mundo. Eu percebi que o meu espírito estava adoecido. Eu percebi que a minha relação com Deus estava, não posso nem dizer que morna, estava completamente gélida. Foi aí que Deus me despertou. Deus, com a sua imensurável piedade, despertou em mim tudo o que Ele me ensinou ao decorrer de décadas da minha vida. Em decorrer de décadas em que eu ouço falar da palavra. Em decorrer de tempos em que eu já havia me convertido e vivido experiências intensas, onde Deus me mostrou que o meu lugar é ao lado dele. Onde ele me mostrou que, embora a minha iniquidade o ferisse, ele estava sempre disposto, sempre disponível para mim. E eu não pude mais me calar. Eu não pude mais ser omissa, principalmente em relação aos que me cercam, que é a minha família, os meus amigos. O que eu estava fazendo da minha vida? O que seria de mim e deles daí por diante? Então eu tive a certeza que eu tinha que mudar. Tinha que mudar, e foi então que eu supliquei para Deus, pelo poder do Espírito Santo, que Ele me desse de novo vontade, porque eu estava completamente desanimada. Que Ele me desse de novo vontade de estudar a palavra dEle. Foi quando, no dia seguinte à restauração, eu fui respondida. Deus ouviu o meu clamor e me orientou. Eu senti uma vontade enorme de abrir o livro dele, a palavra. Eu senti um amor intenso no meu coração. Então eu comecei a estudar e a ler um livro que se chama O Poder da Esperança. E aquilo foi me fortalecendo, foi me preenchendo, foi me revigorando. Mas Deus sabia que só aquilo não seria o suficiente. Então Ele me mandou a minha amiga Yaponira, que está vivendo também o mesmo que eu. Uma luta
que somos só nós e Deus para tentar salvar as nossas famílias. E mediante disso, passado pouco tempo, ela me apresentou os grupos de estudo e os áudios maravilhosos da Cesiane. E aquilo foi como um energético que me deu ainda mais ânimos, mais ânimo, mais fogo. E mediante isso, eu tenho sentido que Deus está ressuscitando o amor dele em mim, está ressuscitando o meu espírito para que minha alma não padeça. E tem sido maravilhoso. Tem sido algo que palavras não conseguem descrever. Porque a partir daí eu não consegui mais conter só para mim toda essa experiência. Eu tive que passar para os outros, mas ainda não sabia como. Então, aos poucos, eu fui partilhando com as minhas irmãs, com a minha mãe e com algumas amigas mais allegadas. E com o passar do tempo, com oração e jejum, eu consegui montar estudos também pelo WhatsApp, formar grupinhos com cada uma das minhas amigas que tem aceitado viver também essa experiência. E todas elas, todos os convites que eu fiz até agora têm sido aceitos com amor, aceitos com vontade, não só para me agradar. Eu tenho sentido isso e isso tem me fortalecido. Então eu peço, irmãos, que todos vocês também clamem para o Espírito Santo preencher cada um, para que nós possamos ser discípulos, porque o mundo, como podemos ver, e é muito claro, está perecendo. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que o mundo está perecendo por falta de amor, por falta de atitude. Não podemos nos calar. Vamos avante, levar a palavra de Deus e salvar, ajudar Jesus a salvar essas pessoas. Que a paz de Cristo acompanhe cada um. Em nome de Jesus. Amém. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe, esse é o encontro, esse é o último encontro de Jesus com Pedro. Esse encontro, Jesus já havia ressuscitado. Esse é o encontro do fracasso e da vitória, de promessas não cumpridas, com aquele que pode cumprir e que cumpre todas as promessas. Esse é o encontro da morte e a vida. Esse é o encontro de incerteza com a fé. Este é o encontro do homem com Deus. Este é o encontro do desespero e a esperança. Pedro teve muitos encontros com Jesus. E eu quero citar alguns desses encontros aqui com você. O primeiro desse encontro com ele é surpreendente. Sabe, eu me vejo na história de Pedro. Pedro, quem era Pedro? Pedro era um homem impetulante, era explosivo. Pedro, ele era um homem que vivia nas tabernas, gladiador. Assim era Pedro. Eu não consigo entender como Jesus chamou Pedro. Eu não consigo entender como ele me chamou. Mas ele nos transforma. E eu louvo a Deus por todas as transformações que ele tem feito na minha vida. E eu louvo a Deus pelas transformações que ele fez na vida de Pedro. Sabe, um primeiro encontro deles está relatado em Lucas 5, do 1 até o 11. Eu não posso ler para nós ganharmos tempo, mas pare esse áudio
esse vídeo e leia. Esse encontro, Pedro, ele estava devendo muitos impostos. Roma estava oprimindo o povo de Deus. E Pedro, ele estava devendo, André estava devendo, mas André era simpatizante de João. E André, ele viu João dizendo do Messias. E André, eles eram rejeitados, e eu vou explicar o que é isso. E André, ele chega para Pedro e diz: Pedro, o Messias a quem nós aguardávamos chegou. E Pedro diz: o que, André? João, André, fala sério. Eu não tenho tempo para perder com as loucuras de João. João, muitas vezes, muitos chamaram ele de louco. E André tinha certeza que ele era o Messias. Mas Jesus teria um encontro com Pedro. Pedro, devendo muito impostos. Ele estava correndo o risco de ser preso. Pedro, ele chegou a pescar no Shabá. E por que eles pescavam no Shabá? Porque Roma sabia que os judeus não trabalhavam. Então eles não iam fazer ali as vistorias para pegar. No sábado não tinha, e muitos pescavam no Shabá por isso. Pedro era um cristão, mas longe de Jesus. Mas ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro vai começar a mudar a vida de Pedro. Pedro, ele é convertido nesse último encontro. Ele teve uma vida com Jesus, mas ele foi convertido depois da ressurreição de Jesus. Mas ali estava Pedro, desesperado. Foi tentar pescar a noite inteira e ele jogando redes. Pedro, ele era um exímio pescador e ele não pescou nada. Levi Mateus, o cobrador de impostos, no vácuo de Pedro seria preso. E Levi ali. E Pedro desesperado. E Pedro não pegou nenhum peixe. Quando Pedro chega com seus barcos na beira da praia, que ele começa a lavar as redes, tá ali uma multidão e um homem pregando. Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Que embarcação, hein? Uma embarcação que teve o próprio Jesus, o Deus vivo. Que privilégio. E Pedro então empresta. E Jesus começa a falar, porque a multidão estava imprensando Jesus até a praia. E ele sobe e começa a falar, a acústica seria melhor. E Jesus então começa a falar de uma pescaria. E ele começa, eu imagino que ele fale, ele cita o exemplo de Simão. E ele diz assim, olha, Simão é pescador. Ele pesca todo tipo de peixe. E quando ele chega na praia, é que ele vai separar. Os bons ele joga no barril e os maus ele joga fora. E eu quero que vocês pesquem todos os tipos de homem. E no final, eu separo. Nós estamos falando sobre discipulado, sobre pregar o evangelho. E nós precisamos pegar todos os tipos de peixes. No final, quem vai separar é Jesus. E ali ele está citando esse exemplo. E eu imagino que o coração de Pedro estava sendo tocado. Quem não era tocado por Jesus? E André com os olhos vibrantes, vibrando, porque André tinha visto o Messias com João. E agora Jesus diz, por hoje é só, com aquela multidão. E diz, Pedro, você pode ir a alto mar e jogar as redes? Isso está em Lucas, no verso 4. E Jesus, ele diz assim, jogue as redes. E quando Pedro pensa, sou um pescador, ele diz, Senhor, o mar não está para peixe. Senhor, eu tentei a noite inteira. Eu imagino o olhar de Jesus para Pedro. Ele diz, tudo bem. E o Pedro vai. Talvez ele nem vai muito longe. Ele joga as redes. Quando ele joga as redes, vieram tantos peixes, tantos peixes, tantos peixes. Isso está no verso 5. Tantos peixes que Pedro teve que pedir ajuda. E o outro barco estava ali Zebedeu e os seus filhos, Tiago e João. Discípulos também foram convidados para seguir o mestre. E aí então eles começam a
as redes começam a romper e eles lotam 2 barcos. O milagre que ele precisava para pagar os impostos. E ali estava na beira da praia. E eu preciso ler essa parte com você. E quando Simão viu isso, ele é o Cristo. Era um milagre. E ele diz assim, vendo Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Talvez hoje você diga para Cristo, Senhor, ausente-te de mim, sou um homem pecador. Mas Cristo, ele veio para buscar os que estavam perdidos. Eu sou uma prova viva. Não tinha como o Senhor me chamar. Mas Ele nos chama. Mas depois que Ele nos chama, Ele começa a fazer mudanças. Mudanças na nossa vida. Quando eu olho para mim hoje, eu digo, não sou eu. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele faz essas mudanças. E agora, eu quero que você vá para o verso 10. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. André, Pedro, Tiago e João. E o Senhor pega 4 discípulos. A dívida, o Senhor fez um milagre. Os 2 barcos, Zebedeu paga as dívidas. Ali, Levi Mateus, ele viu aquilo tudo e ele começou a se impressionar. E esse seria o próximo discípulo a ser convidado por Cristo. Você imagina que Pedro e Levi, eles não se davam. Pedro odiava. Levi Mateus era odiado por todos. Sabe, Jesus, ele chamou cada um diferente. É a unidade na universidade. Porque Jesus, ele não gosta de uniformidade. Não são todos iguais, são diferentes. Mas todos na unidade. Levi, Mateus e Pedro tiveram que ser amigos. Talvez você está no ministério com uma pessoa que você fala, não, essa eu não quero. Deus te chama a fazer amigos, a trabalhar na unidade. Mas Pedro nos mostra o quão nós precisamos de Deus. O quanto nós precisamos. Pedro é um homem que confiava nas suas próprias forças. Talvez você confie nos seus talentos, nos seus recursos, mas eu te convido a confiar somente nele. Só ele pode todas as coisas. Esqueça você, mate o seu eu. Pedro era um homem que confiava nas suas mãos, confiava nele mesmo. Pedro foi o homem que sempre, além de confiar nas suas forças, ele sempre, se achava o tal. Ele disse, Senhor, eu nunca te negarei. Jesus diz, ei Pedro, você não sabe o que você está falando. Você me negará 3 vezes. Pedro foi um homem que Jesus estava andando sobre as águas e ele era destemido. Ele era corajoso e ele andou sobre as águas. Enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para ele mesmo, ele começou a afundar. E ali ele gritou, salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! E ele voltou a olhar para Jesus. Jesus estendeu a mão e tirou Pedro. E Jesus levantou Pedro. Pedro teve tantos momentos com Jesus. Mas quando Jesus, ele estava ali para ser crucificado, Pedro foi um daqueles que cortou a orelha. Mas depois ele negou Jesus 3 vezes. E o olhar de Jesus
não era de condenação quando o galo cantou a terceira vez, mas o olhar de Jesus era de amor, era de amor. E Pedro ali, ele se lembra das promessas. Nunca te negarei, Senhor. E Pedro estava arrasado. Pedro estava com a consciência. Talvez você já negou Jesus algumas vezes, mas Ele te chama. Ele te chama quantas vezes for preciso. Hoje Ele está te chamando. Salva-me, Senhor. É só você falar. Ele vai te salvar. Ele vai estender a mão. Mas sabem, quando Pedro negou Jesus, que Jesus ressuscitou, ele disse a Maria, diga também a Pedro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro estava muito mal. Jesus sabia que ele estava. Fale para Pedro que está tudo bem. Mas para Pedro não estava bem. E agora Pedro vai ter um encontro com Jesus. E esse encontro é a conversão de Pedro. Pedro estava ali. Eles estavam ali comendo depois da ressurreição. E as pessoas felizes, os discípulos felizes, mas Pedro engolia aquela comida. Porque Pedro dizia, ele vai me chamar de covarde. Ele vai chamar minha atenção. Pedro estava preparado para uma disciplina, por uma surra. Pedro estava preparado para Jesus dizer, ei Pedro, quando eu mais precisei de você, você me negou. E Pedro estava entalado. Pedro estava mal. Mas Jesus não faz isso, porque Ele sabe que a consciência do pecador já machuca muito. Jesus chamou Pedro à parte. E Pedro imaginou, é agora que Ele vai me chamar. E Jesus disse para Pedro assim, Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E agora a palavra diz que Pedro ficou triste, porque Pedro não estava entendendo a pergunta de Jesus, mas na terceira vez Pedro entendeu. Pedro entendeu que Jesus não tinha motivos para acreditar nele. Quantas promessas! E você? Quantas promessas fez para o Senhor? Quantas promessas não cumpridas? Eu fiz muitas. Talvez traumas, incertezas, coisas que nos machucam e nós negamos a fé. E sabe, seguir Jesus por medo não é um relacionamento, porque Jesus, você não pode ter medo, você tem que ter amor. Sabe, às vezes a gente é chamado a mudanças no vestuário, mudanças na alimentação, mas aquilo é um fardo. Por que é um fardo? Porque nós não amamos. Por isso Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro? Porque se tu me amares, Pedro, você será capaz de dar sua vida por mim. Mas você tem que me amar, Pedro. Pedro, você me ama. Jesus, então, ele pergunta a terceira vez. E Pedro entende. Ele não tem motivos para acreditar em mim. Foram muitas promessas e eu neguei. E Pedro estava ali arrasado. E Pedro diz, Senhor, tu és o único que pode ler o meu coração, mesmo sendo um pecador. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Pai. E Jesus então diz, segue-me, Pedro. Segue-me. Sabe o que isso significa? Todo judeu com 6 aninhos de idade sabia os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor.
E eles eram levados ao rabino, porque toda mãe tinha um desejo de que o filho tivesse um rabino a quem seguir. E ali eles faziam, vamos dizer, o primeiro vestibular, a primeira prova. E para aqueles que eram eloquentes, que sabia de cor, que sabia argumentar, o rabino dizia: vem e segue-me. E isso significava: você pode ser como eu, porque ele dizia: você pode ser como eu. Só que aqueles que não passavam no primeiro teste, ele dizia o que seu pai é. Ah, meu pai é um pescador, então vai pescar com ele. E Pedro era um rejeitado, ele era um pescador. Ele foi seguir a profissão do pai. E ele dizia para o outro: o que seu pai é? Ah, carpinteiro, então vai ser carpinteiro. Então todos que não tinham a profissão, todos que seguiam a profissão do pai é porque tinham sido rejeitados. Paulo foi um the best. Gamaliel diz: vem e segue-me. Você pode ser como eu. Eloquente, tinha argumentação, sabia tudo de cor. E aí os que ficavam agora tinham que saber os 5 primeiros livros, o Pentateuco de cor. E mais uma vez eles faziam a prova. E para aqueles que não passavam, o rabino dizia: qual é a profissão do seu pai? Meu pai faz sandália, então vai fazer sandália com ele. E agora ficava ali os que eram os melhores. E dos melhores, o rabino ia escolher apenas os melhores. E agora eles tinham que saber o Velho Testamento inteiro de cor. E ali naquela última prova, para aqueles que eram os bons, ele dizia: vem e segue-me. Você pode ser como eu. Então Jesus estava dizendo: vem e segue-me. Você pode ser como eu. Mas inclusive morrer por Cristo, dar vida pelo pecador. E agora Pedro, ele decide seguir Jesus. Só que Jesus agora vai dizer no verso 18: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias, mas já fores velho, entenderás que as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. Ele estava falando da morte, porque no verso 19 ele diz: e disse isso, significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então quando Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apesar de ser um pecador, eu te amo, Senhor. Aquela foi uma verdadeira conversão. E naquele momento, quando ele decide, então, Jesus diz: ei, calma, Pedro. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Pedro, você vai para lugares onde você não quer ir, porque agora vão mandar em você. Pedro morreu numa sexta-feira, crucificado. Mas Pedro disse: me coloque de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Muitas igrejas têm teorias de prosperidade. Cristo nos chama para morrer por Ele. Mas só dá a vida por Ele quem verdadeiramente o ama. Sem clichê, sem demagogia. Hoje eu entrego a vida por Cristo, porque eu amo demais. Ele me salvou. Eu estava ali me afogando no mar da vida. Ele me estendeu a mão e me salvou. Talvez hoje você está navegando pelo mar da vida, mas Cristo quer te estender a mão. Mas Ele só precisa ouvir você dizer: salva-me, salva-me, Senhor. Nós vamos ouvir uma música agora pela Cíntia e ela vai cantar uma música que é a história de Pedro. E Pedro grita: salva-me, Senhor. E o Senhor o salva. E Pedro dá a sua vida por Jesus. Quantas promessas. Hoje é dia de falar: Senhor, foram muitas promessas, mas Tu sabes que eu te amo. Se entregue, escuta essa música, medite nessa música
E você depois vai ter um tempo, você vai ter 7 minutos para ter um encontro com Deus. Leia esse encontro de Pedro. Lucas 5, de 1 a 11 e João 21, do 15 ao 22. Salva-nos. Estamos nessa embarcação, mas precisamos estar seguros. Deus te abençoe. Diga para o Senhor: eu te amo, Senhor. Salva-me. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou a Cíntia Nascimento, tudo bem? Que privilégio participar aqui desse projeto tão abençoado dos grupos Amor Escrito com Sangue, das Mulheres da Bíblia. Quero aqui deixar o meu abraço a você, participante. Sinta o abraço de Jesus nesse momento, aonde estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sala, no quarto, na cozinha. E olha, minha amiga Cesiane e toda a sua equipe, quanta dedicação na causa e no trabalho do Senhor. Eu te admiro tanto, minha amiga. E essa vigília online, gente, que maravilhoso! 2 vezes ao mês vamos passar 3 horas com Cristo. E não só na vigília, em casa também vamos continuar esse momento de comunhão e entrega total a Deus. Falando de entrega, agora vem o louvor, que é um clamor, é uma oração. Vamos entregar agora a nossa vida nas mãos dele? Falando assim, em forma de louvor: salva-me, Senhor Jesus. Entregue sua vida agora nas mãos de Deus. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos tragar, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Pra ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um instante eu temo afundar, eu não vou abandonar o barco. Eu vou clamar: salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade
acalmar. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade, acalma. Salva-me. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Ele te ouve e Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Deus te abençoe. Você teve os seus momentos com Deus? Falou com Ele? Que tremendo é falar com Deus, né? Às vezes eu fico 3 horas, uma noite inteira, e eu não me canso. Sabe, eu preciso te dar a chave da vitória. Sabe qual é a chave da vitória? Obediência. Essa vigília, você terá um sermão bônus. E esse sermão bônus são os passos para você entrar no reino, como você entrou. Você pediu, quero ser salvo, Pai. Salva-me, Senhor. Então, quando você quer entrar no reino, você tem algumas coisas que o Senhor, foi o próprio Jesus que disse. E ali tem os degraus. Sabe aquela escada que Jacó sonhou? Não foi por acaso. São os degraus, é o passo a passo. O primeiro então é a obediência. E você vai ganhar esse sermão bônus. Escute. Siga cada passo. Porque Pedro, quando ele estava convertido, ele disse, Senhor, que seja para morrer. Sabe, hoje eu te chamo a pastorear. Porque lá, nesse segredinho desse sermão, vai te mostrar que você precisa brilhar por Jesus, que você precisa ser sal da terra, que você precisa ser um pacificador, que você precisa ser um misericordioso. Mas tem coisas importantíssimas. Você precisa entender como é isso, como ter fome e sede da palavra. E eu te convido a assistir o bônus e entender e continuar nessa embarcação que você entrou. Tem que ser constante. Você vai entender tudo. Ali foi a minha vida com Deus. O meu relacionamento. Cada degrau. Entendendo a justiça dele. Entendendo quem eu era. Me tornando uma pessoa diferente. Você vai entender ali. Tendo fome e sede da palavra dele, tendo misericórdia, porque você está farto, você quer dividir. Pastoreio, comece a pastorear, comece a ligar, comece a pregar o evangelho. Deus te abençoe. Nós teremos mais um bloco para as crianças, depois o último bloco com muitos testemunhos. E eu te convido a continuar. Deus te abençoe.